Meus amados, nós continuamos estudando na Escola Bíblica Dominical as cartas que Paulo escreveu, estão no Novo Testamento. A lição de hoje é sobre a carta aos Gálatas. E o autor da nossa lição dá como título para a lição de hoje o Evangelho da Graça. Com este título, ele está procurando nos ensinar que a carta que Paulo escreve aos Gálatas é uma carta caracterizada exatamente pelo Evangelho da Graça. Quero ler o texto básico de Gálatas 1, de 6 a 10, e nestes versículos nós já vamos ter uma visão daquilo que Paulo procurou ensinar. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo, também digo-lo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Se estivesse ainda agravando os homens, não seria servo de Cristo. Esses versículos relatam exatamente as preocupações principais que Paulo vai trabalhar nesta carta. Certamente esta epístola, esta carta, foi escrita entre os anos 49 e 55 da nossa era, para as igrejas da região da Galácia. A suposição é que tenha sido a mais antiga carta escrita pelo apóstolo Paulo, ou seja, a primeira das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Esta região foi evangelizada por Paulo em sua viagem missionária. Esta carta não ficou restrita a uma igreja específica, mas para todas as igrejas situadas na região da Galácia. A primeira impressão que o leitor pode ter dessa carta é que a carta era para uma igreja específica, mas Paulo escreve esta carta para todas as igrejas que estavam na região da Galácia. Isso significa que naquela região havia mais de uma igreja e todas elas recebem esta carta, o que significa dizer que as situações que Paulo trabalha estavam presentes em todas aquelas outras igrejas. O motivo da carta. Ainda hoje é frequente, a exemplo do que acontecia na região da Galácia, o fomento do legalismo, que para eles ficou conhecido como galacianismo. Há um grande destaque na carta para se corrigir os erros doutrinários. Até esse ponto, os crentes da Galácia estavam sendo persuadidos a deixar ou colocar de lado, de certa maneira, a mensagem da graça para voltar à obediência restrita
da lei. Havia uma confusão entre a lei e a graça, com insistência para o cumprimento da lei como prioridade, como instrumento para a justificação diante de Deus. Seria o absurdo daqueles crentes voltarem à obediência cega da lei. Paulo defende o seu apostolado como uma convocação do próprio Deus. Ele repete para os crentes da Galácia que foi Deus que o convocou, foi Deus que o separou para trabalhar principalmente as igrejas que estavam fora do âmbito de Jerusalém. O erro que fascina. O erro pode atrair o ser humano e até os crentes podem ser enganados. Não podemos esquecer que nós nos tornamos crentes, seguimos a Cristo, somos de uma igreja do Senhor Jesus, mas não deixamos de sermos humanos. E como humanos, o erro pode nos atrair sem que nós o percebamos. Paulo coloca em destaque que somente a justificação pela fé deve ser ensinada. A promessa certamente superior à lei. Só pela graça ou através da graça, ou seja, pela fé que nós temos em Deus, em que nos substituiu pelo sacrifício de Cristo, é que tem sentido na vida espiritual. O exemplo de Abraão é muito frisante, porque mesmo sendo considerado o pai da fé, foi salvo porque creu na vinda e sacrifício de Jesus. O exemplo de Abraão mostra que todos aqueles personagens do Velho Testamento que foram salvos, que estão no céu, eles o foram porque creram na promessa da vinda de Jesus. Ninguém está no céu, ninguém vai para o céu a caminho diferente que não seja através de Jesus Cristo. Com a vinda de Cristo, estamos submissos a Ele e não mais debaixo do jugo da lei. Isso o próprio Senhor Jesus começa a ensinar no seu ministério terreno. E agora Paulo dá continuidade ao ensino de Cristo, dizendo que nós estamos submissos a Cristo e não debaixo do jugo da lei. Porque se a lei fosse um instrumento de salvação ou de ajuda à salvação, nós teríamos que cumprir toda a lei. E cumprir toda a lei é impossível a qualquer ser humano em qualquer tempo. É maravilhoso saber que em Cristo somos todos iguais. Não há qualquer diferença no relacionamento com o Salvador. Entre judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, todos são iguais. A salvação em Cristo iguala todos os homens no mesmo sentido. Não apenas para as igrejas da Galácia, mas para as igrejas de todos os lugares e de todos os tempos. Nossa experiência deve estar firmada unicamente em nossa fé em Jesus Cristo. Não há um outro paralelo, não há um instrumento junto para afirmar a nossa fé
a não ser na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A liberdade cristã. A justificação pela fé é a vida prática. Quando uma pessoa é justificada pela sua fé em Jesus Cristo, a sua vida prática demonstra aquilo que ele é. Como diz o texto bíblico, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É uma vida nova, é uma pessoa nova por estar em Jesus Cristo. O perigo que se aproximava das igrejas da região da Galácia era de se tornarem escravos da observância da lei. Seria o absurdo de obedecer à lei para serem salvos. Essa foi a forma daqueles que quiseram desviar os crentes da Galácia da fé real em Jesus Cristo. O autor da nossa lição faz algumas interrogações que Paulo poderia ter feito e eu separei duas para a nossa reflexão nessa aula. Interrogado, Paulo diz assim: quem está no comando da vida? A carne ou o espírito? A observância da lei seria uma atitude ou um conjunto de atitudes da carne. Mas o domínio, o comando da nossa vida, o comando do salvo, deve estar no Espírito. Quem está para nos guardar? Lembremos aquela promessa que Jesus disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Vocês terão a companhia do Espírito Santo que haverá de habitar em vós. Essa mesma promessa alcança a todos os crentes em todos os tempos e em todos os lugares. A marca do verdadeiro cristão está em produzir o fruto do Espírito. E no capítulo 5 desta carta, versículo 22 a 26, Paulo faz referência a este fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo habita no coração do salvo e, consequentemente, há uma produção de frutos pela presença do Espírito Santo na vida do salvo. Concluindo a nossa lição, há duas frases que eu queria chamar a nossa atenção. Precisamos ser muito firmes na defesa da nossa fé. Eu devo sempre dizer, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Muito cuidado. Não é difícil voltar nos erros do legalismo. Tantas e tantas igrejas no tempo do Novo Testamento foram ensinadas ou insistirem a voltar à prática da observância da lei, que na verdade seria um instrumento para desviar de seguir o próprio Senhor Jesus. Para pensar e agir, eu saliento 3 aspectos que eu considero muito importantes. Primeiro, obras e atitudes legalistas são sempre uma lembrança que não constrói para a vida do salvo. Segundo, liberdade não pode ser pretexto para a carnalidade. Nós somos livres em Cristo, mas somos ou devemos ser conduzidos pelo próprio Cristo para uma vida que agrada ao próprio Deus. Terceiro, pensar e agir. O fruto do Espírito
se manifesta por meio do amor em suas diferentes facetas. Eu entendo que cada carta escrita por Paulo teve uma pessoa ou uma igreja ou uma região como destinatário inicial. O destinatário inicial dessa carta foi as igrejas que estavam na região da Galácia. Mas como Deus permitiu que esta carta fizesse parte do texto bíblico, isso significa dizer que, por extensão, ela é para alcançar todas as nossas igrejas, inclusive a nossa, para que nós aprendamos nesses ensinos aquilo que Deus continua querendo nos ensinar neste tempo. Que Deus nos ajude não apenas a ler a carta, mas a praticar os seus ensinos.